O lateral direito do Palmeiras, Agustin Giai, é observado de perto por time grande da Itália. Pelo menos é o que garante Portal Internacional. Vamos comentar essa especulação que surgiu ainda ontem, antes do jogo do Palmeiras. E o professor Abel Ferreira fala abertamente sobre renovação até 2027. Vou trazer as aspas do português aqui, o que ele disse lá na coletiva de imprensa pós-jogo da Libertadores da América, e quem vai me dizer é vocês. Segundo o que ele disse, se ele vai permanecer no Palmeiras ou não. Eu tenho aqui uma opinião muito sincera a respeito disso aí. E o Verdão bate com facilidade o Bolívar e se firma como melhor campanha da Conmebol Libertadores desta temporada de 2025. E antes da gente prosseguir com esse vídeo, verifica a sua inscrição, palestrino. Se você não é inscrito, se inscreve agora mesmo. O seu sininho de notificações também é muito importante. Não esquece o like neste começo de vídeo, você que é da casa. Para você que está chegando agora, dá uma segurada, assiste o conteúdo até o final. Aí você avalia se eu mereço o seu like ou não. E é claro, depois que você deixar o seu like, vai aparecer aquela função hypar. Façam isso aqui para o nosso canal, porque vocês não têm ideia de como ajuda o nosso conteúdo por aqui, tá, gente? Se não valesse a pena isso, a gente não perderia tempo falando isso para vocês. Então, deixe o hypar de vocês aí no vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Serei eternamente grato. Dito isso, vamos falar de Palmeiras. Nessa sexta-feira, com o Verdão avassalador, não tem rival pro Palmeiras, é impressionante. Vem comigo. Meu querido palestrino, minha querida palestrina, que fala comigo aqui do Brasil e também do mundo afora. Meu nome é Leandro Rodrigues e eu falo diretamente com esse coração alviverde que está aí do outro lado. Tenho certeza absoluta que vocês estão muito contentes após mais uma vitória do Palmeiras. E o Verdão venceu aí o Bolívar, esse time chato aí, porque o único adversário que a gente tem que enfrentar contra o Bolívar é a altitude, porque esse time dos caras é fraco pra caramba. E a gente venceu eles aí por 2-0 nessa última noite de quinta-feira, dia 15, em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores da América, com gols de Murilo e Facundo Torres, premiando os palestrinos que foram assistir o Palmeiras lá no Allianz Parque. Com 3 pontos, o Verdão chega aos 15, garantindo assim sua classificação em primeiro do grupo e a melhor campanha de toda a competição, assegurando potenciais mandos de campos nos jogos de volta até a semifinal, caso cheguemos até lá. E é claro que a gente vai ficar aqui na torcida, porque esse Palmeiras tá merecendo sim chegar à final de Libertadores deste ano, pelo menos pelo que fez até agora. O time comandado aí pelo português Abel Ferreira segue 100% na competição e agora recebe o Sporting Cristal no Allianz Parque no dia 28 de maio para encerrar esse primeiro momento da Libertadores com aproveitamento perfeito. Sporting Cristal que eu acho que já está desclassificado, né? Ainda tem chances matemáticas, mas eles precisam vencer o Palmeiras por muitos gols, porque eu acho que mesmo eles vencendo, eles vão empatar em número de pontos com o Cerro Porteño, tá? No grupo do Palmeiras, quem vai passar mesmo, acredito que é o Palmeiras e o Cerro para as oitavas de final da Libertadores. Quero fazer uns destaques aqui para vocês, e já vou deixar claro, tá? Eu vou ser bem genérico, vamos dizer aqui, porque ontem foi jogo treino pro Palmeiras. Vocês discordam de mim? Se vocês discordam, posta aí nos comentários. Aos 13 minutos do primeiro tempo, o jogo já estava liquidado. O Bolívar podia ter chegado, feito um acordo com o Palmeiras, falou, ó, seguinte, o jogo acabou, vocês estão classificados aí, e adiantar o voo para casa, porque ontem o Palmeiras matou a charada lá com 2 gols em menos de 15 minutos na partida, e assim foi o suficiente para liquidar a derrota do Bolívar. Detalhe para vocês aqui, pra gente tirar um sarro, tira um sarro do seu amigo corintiano, tá? Se bem que eu vou falar um negócio, tá? O time do Corinthians tá de fazer dó, viu? Tá de fazer dó, porque as notícias que a gente vê dos nossos amigos, vamos dizer assim, que torce lá pro time de Itaquera, é notícia que você não vê mais em programa de esporte, você vê em programa do Cidade Alerta, você vê aí no Brasil Urgente, né? Programas da Record de tarde aí, esses programas sensacionalistas, porque já virou caso de polícia. Vocês concordam comigo nisso? Pois é, se vocês observarem aí, dá até medo de comentar o que tá acontecendo lá no Corinthians. Mas ó, pra você tirar um sarro do seu amigo corintiano aí, ó, anota esse número aqui,
são 141 vitórias do Palmeiras, contando toda a história do Palmeiras até aqui. 141 vitórias. Sabe quantos jogos o Corinthians tem pela Libertadores? Agora tô falando de jogos. O Corinthians tem 142 jogos. Ou seja, se o Palmeiras vencer o Sporting Cristal na próxima partida da Libertadores, vai ter o número de vitórias o mesmo comparado com o número de jogos que o Corinthians tem na Libertadores. Por isso que ficou aquele meme, aquela zoeira do Sormani dizendo que os caras batem o cartão lá e pá, acesso negado, porque os caras não têm tradição alguma na Libertadores. 2012 foi uma raríssima exceção e você pode ter certeza que do jeito que vai ir no Corinthians, para ter uma exceção igual 2012, vai demorar muito ainda, tá bom? Duas coisas a mais que eu quero falar dessa partida, porque não tem muito o que dizer. O Palmeiras fez jogo treino ontem, depois dos 15 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras só administrou. O Bolívar tentou aí ensaiar uma pressãozinha no segundo tempo, mas não foi nada efetivo. Chegou a fazer um gol lá, tal, tava impedido, enfim. Até teve uma bola ou outra ali que preocupou um pouco o Palmeiras. Aí teve o VAR, o VAR, o arbitragem da Libertadores também, que misericórdia. Ô Comebol, me ajuda aí. A Comebol e a CBF com péssimos árbitros, sabe? Quase 6, 7 minutos pra avaliar se aquela bola foi na mão de fato lá do jogador do Palmeiras, sabe? Ô, pelo amor de Deus, gente. É varziano, vamos dizer assim, essa equipe de arbitragem da Comebol de ontem. E tem mais, pra ajudar a colocar a cereja no bolo, o Vitor Roque também foi agredido pelo jogador Torren, eu acho que é assim que fala o nome dele, jogador do Bolívar lá, e os caras ficaram, olharam, o árbitro não teve a capacidade de dar nem o amarelo, porque pra mim era pra expulsão, e aquilo era pênalti pro Palmeiras. Ninguém vai falar muito isso, porque o Palmeiras vencia tranquilamente a partida, mas aquilo era pênalti pro Palmeiras, porque a bola não tinha saído. O Nivaldo Prieto até falou isso nos comentários do jogo pela Paramount. Então era para ter sido pênalti pro Palmeiras e expulsão, o correto pro jogador do Bolívar. Mas o árbitro deu aquela sabonetada, não deu o cartão pro jogador do Bolívar e só deu escanteio pro Palmeiras. Isso é uma vergonha. E também teve um outro pênalti claríssimo em cima do Vitor Roque. Vitor Roque tava cara a cara com o goleiro, ele foi empurrado, gente, pelas costas. O menino caiu no chão e o árbitro nem pênalti deu. Tá? Essa é a verdade. Teve alguns caras que falaram aí que o Vitor Roque perdeu o gol. Não, ele não perdeu não, ele foi empurrado. Ele foi empurrado e era outro pênalti pro Palmeiras e a arbitragem não marcou, né? Então, pra você ver, uma arbitragem vergonhosa essa que a Comebol fez ontem no jogo entre Palmeiras e Bolívar. Palmeiras mais do que classificado, avassalador, muito superior a essa equipe boliviana. O Palmeiras vai se consolidando como o melhor time da Libertadores, pelo menos até agora, dessa edição de 2025. O Verdão, quero dizer para vocês, volta a campo no próximo domingo, dia 18, em Bragança Paulista, contra o Red Bull Bragantino, para manter a primeira posição do Brasileirão. E agora, para mim, o Palmeiras tem que voltar toda a sua atenção para o Campeonato Brasileiro e manter-se aí na ponta da tabela. Porque Libertadores agora, meu amigo, é só se preocupar com Libertadores depois do Mundial de Clubes. Classificadíssimos, ninguém mais tira essa boa campanha do Palmeiras. Quero saber a opinião de vocês e lembrar também, antes de vocês colocarem a opinião de vocês nos comentários, eu acertei o palpite de ontem. Eu falei que esse jogo ia ser 2 a 0 pro Palmeiras. Poderia ter sido muito mais, mas o Palmeiras tirou aí o pé. Eu acredito que foi ordem até do Abel Ferreira, porque não tem por que ficar se matando também dentro de campo com o jogo já liquidado. Posta nos comentários aí os pitacos de vocês, vamos conversar a respeito de mais essa vitória do Palmeiras. A gente tá ficando de novo mal acostumado, hein? O Palmeiras tá jogando muita bola. E vamos seguir aqui falando de renovações do técnico do Palmeiras. Isso aí que é um assunto que tem tomado de conta dos noticiários esportivos quando se trata de Palmeiras. Eu trago para vocês aqui a coletiva do Abel Ferreira pela Libertadores, mas eu esqueci que os caras da Comebol são chato pra caramba. Se eu colocar o Abel falando aqui, os caras vão me encher o saco e vão tentar dar um strike e cortar a monetização desse vídeo. Então, tá a imagem ilustrativa para vocês aí do Abel falando na coletiva, e a gente vai comentar aqui as aspas do treinador quando ele foi questionado a respeito aí de uma possível renovação com o Verdão. O nosso querido técnico Abel Ferreira despistou, né, sobre uma possível renovação de contrato com o Palmeiras nessa última noite aí pós-vitória contra o Bolívar, enquanto a presidente Dona Leila Pereira já declarou com
todas as letras que iniciou conversas para a extensão do vínculo, o português preferiu a cautela após a vitória na Libertadores. E aqui eu separei as duas aspas do Abel para vocês. Quero saber o que vocês acham disso que ele falou na coletiva de ontem. Aspas pro português aqui, ó. Não vou alterar, não tenho nada de novo a dizer. A presidente já disse e não é a primeira vez. É uma honra e orgulho ser treinador do Palmeiras. O Palmeiras não precisa fazer mais nada. Vamos fazer como sempre fizemos. O mais importante agora é ajudar os meus jogadores, ajudar a equipe com tempo, carinho e respeito. Tudo se vai decidir do que é melhor para o Palmeiras, afirmou o Abel em uma de suas falas na coletiva. E quero também aqui abrir aspas novamente para ele aqui de outra fala. Olha só, prestem atenção. Vocês sabem o quanto eu gosto de estar aqui. Não só porque fizemos o que há muito tempo queria, uma equipe competitiva. Mas se perder 2 ou 3 jogos, vão dizer que acabou o ciclo do Abel, que talvez não seja bom renovar com o Abel, que não quer trabalhar, não tem fome. É assim que funciona no futebol brasileiro. Não é de hoje, é um orgulho. O Barros, a Leila e jogadores sabem o que eu penso. Estou de alma, coração e super motivado aqui no Palmeiras. É o que eu tenho a dizer. Fecho aspas para o professor Abel Ferreira, concluiu ele. Pergunta sobre renovações na coletiva de ontem. Quero fazer aqui uma meia-culpa, porque ele está totalmente sincero a respeito do que ele falou sobre saída e renovação. Eu mesmo fui um dos aqui que acreditou no começo do ano de que tinha acabado o ciclo dele. Aí passou-se o Campeonato Paulista, fatídico Campeonato Paulista, entrou Brasileiro, Libertadores, e o Palmeiras deu uma resposta para o seu torcedor e o Abel mostrou mais uma vez que ele tá mais do que on fire dentro do Palmeiras. E aí muita gente vai tentar usar a desculpa de que o Palmeiras estava reformulando o elenco no Campeonato Paulista e tudo mais, e tá tudo bem. Eu entendo quem fala desse jeito, apesar de eu não concordar. Porém, eu preciso fazer essa meia-culpa aqui. Eu falei que pra mim o ciclo do Abel tinha acabado, só que ele veio com essas últimas partidas e tem jogado um banho de água gelada em mim aqui. E é por isso que eu preciso ser sempre honesto e sincero com vocês e até pedir desculpas pro Abel quando eu vim falar aqui que o ciclo dele tinha acabado. A verdade, gente, é que, puta, mano, eu sempre gostei do Abel, sempre amei esse treinador, desde que ele chegou no Palmeiras, a postura dele, desde a primeira coletiva de imprensa. Aí, cara, não tem treinador igual a ele aqui no Brasil, gente. Vamos ser sinceros, tá? Você aí que fica chamando o cara de pardal, ele realmente tem as teimosias dele, tem algumas coisas que ele faz. Ontem mesmo, por exemplo, ele colocou o Mike de ponta direita de novo, né? É uma coisa que a gente não gosta. Mas você vai falar mal do cara como? O Palmeiras tem sido avassalador aí nos últimos jogos. Eu acho que dos últimos 7, 8 jogos, se o Palmeiras perdeu um, que foi pro Bahia, foi muito. É difícil você criticar o Abel Ferreira. O pessoal aí que fica brigando. Vocês estão, sinceramente, estão dando murro em ponta de faca, porque o Abel é o melhor treinador desse país. E não tem como discordar disso pelo que ele vem fazendo e por tudo que ele já conquistou no Palmeiras. E eu fico até envergonhado por ter falado que o ciclo dele tinha acabado. Depois de toda essa trajetória que o Palmeiras está tendo pós-campeonato paulista, é lógico que, obviamente, a dona Leila tem que lutar mesmo para renovar com ele, eu sou de total acordo. Obviamente, essas vitórias que nós tivemos não garantem título algum, isso é verdade. Pode ser que a gente chegue no final do ano, bate na madeira aí, pode ser que a gente chegue no final do ano e não ganhe nada, pode ser, é verdade. Mas uma coisa eu tenho certeza, você que está aí do outro lado também pode ter certeza de que o Palmeiras deu demonstrações de que vai brigar pelos 3 títulos que compete, e o Mundial de Clubes a gente deixa aqui como um bônus, né? Vai que acontece algum milagre. Dito essa frase aqui que eu trouxe para vocês da aspas do Abel, para mim tá muito claro, ele vai esperar passar o Mundial de Clubes, ele vai observar o mercado, ele vai ver o que vai aparecer de proposta para ele, já que ele tá no final do contrato dele com o Palmeiras, ele vai poder assinar um pré-contrato com qualquer clube. E eu já arrisco dizer para vocês, se vier times como Barcelona, Real Madrid não, porque acabou de assinar com um novo técnico lá, né? Vinha Barcelona, se vier Liverpool, Manchester City, vier esses times de primeira prateleira da Europa oferecendo um contrato pro Abel, você pode ter certeza que ele vai encerrar o ciclo dele no Palmeiras. Agora, se vier outras oportunidades, aí eu acho que ele ainda vai pensar e vai dosar se ele vai acertar essas oportunidades da Europa ou vai ficar no Palmeiras.
Para mim isso tá muito claro, tá bom? Ele vai observar o mercado, ele vai observar para ver o que vai chegar para ele de proposta, e isso daí vai ser o balizador para ele decidir se fica, né, se prorroga esse contrato com o Palmeiras ou se ele assina com outro clube e se despede, né, pela porta da frente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tudo vai depender do que acontecer nesse Mundial de Clubes. Se o Palmeiras passar por umas oitavas de final, você pode ter certeza que vai ter clubes no mundo inteiro querendo o Abel Ferreira. Já anotem isso que eu tô falando pra vocês. E o que vai ter de viúva do Abel, e provavelmente eu vou ser uma dessas, caso ele for embora, não gosto nem de pensar nisso. Bom, quero saber a opinião de vocês a respeito aí do que ele falou. Quero saber se você ainda é daquele time fora Abel, depois de tudo que o Palmeiras está fazendo aí na Libertadores. Respeito sempre a opinião de vocês. E aqui, Abel, fica de novo o meu pedido de desculpas, né? Você tem total razão. Amanhã, se você perder 3 derrotas seguidas, os palestrinos, alguns vão dizer que você já não tem mais condição de seguir no Palmeiras. O futebol brasileiro é assim, né? Altos e baixos, infelizmente. E o torcedor é muito... apaixonado, ele é mais paixão, né, do que razão. Você é o melhor técnico que tem no Brasil e não volta atrás nisso. Quero saber aí o que vocês têm a dizer, já falei demais do Abel. Bora seguir aqui com o vídeo. E vamos fechar o vídeo de hoje falando de um jogador que não participou, né, da vitória do Palmeiras contra o Bolívar, foi poupado claramente, porque o titular do Palmeiras é o argentino aqui, o Agustín Giai. Ontem o Abel optou para entrar com o Marcos Rocha, que fez uma partida muito boa também aí pelo Palmeiras, só que o titular é ele aqui, ó. E nós vamos repercutir o que tá rolando a respeito do argentino agora. E ó, faz sentido, deixando muito claro que isso é especulação também. O Agustín Giai custou para o Palmeiras, lembro vocês, 40 milhões de reais aos cofres do Verdão no ano passado. Deu a volta por cima e hoje é titular absoluto da equipe do professor Abel Ferreira. E isso está fazendo aí um bem danado, ouso dizer, para a carreira do argentino. Ele que começou aí bem duvidoso, muita gente falando, perguntando, né, até no começo desse ano, para que serve o Giai. De repente, ele mostrou o futebol dele, o Abel teve paciência e agora ele, de jogador questionado, foi para a melhor opção do Palmeiras na lateral direita. Essa boa fase aí do argentino já fez com que alguns clubes do velho continente procurassem o empresário do ala para fazer aí uma sondagem. Anderson Barros e Dona Leila Pereira já vetaram e disseram que não venderão o gringo nas próximas janelas. Agustín Giai tem contrato em vigência, lembro vocês, com o Palmeiras até dezembro de 2029. A presidente Leila Pereira espera que o jogador dê muito retorno esportivo no início de sua trajetória pelo Palmeiras e depois um alto valor financeiro aos caixas do maior campeão do Brasil. O Verdão, segundo aí apurado por vários portais na internet, só vai abrir conversas por Agustín Giai a partir de 20 milhões de euros. Tá? Isso daí dá mais de 100 milhões de reais. Porém, palestrino, preciso falar para vocês que um clube da Itália veio muito forte nas últimas horas para tirar o argentino do Palmeiras. Trata-se aí de nada mais, nada menos que o clube da Roma, tentando aí reformular. Os caras estão lá, o seu time. A equipe aí da Itália já abriu tratativas com os representantes do atleta. E essa informação foi publicada por um portal chamado Tuttomercato Web. A Roma iniciou aí contatos pelo lateral Agustín Giai. E ainda quero dizer para vocês, segundo esse portal, não há uma proposta formal, mas o time italiano não quer pagar o valor exigido pelo Verdão e tenta aí, quem sabe, barganhar o preço pelo nosso querido Agustín Giai. Como eu falei para vocês, isso é especulação de mercado. Desde o começo desse canal, sempre aparece esses portais aí que a gente não conhece, né? Portal turco, portal isso, falando que vai tirar jogador do Palmeiras, e portal dizendo que o Palmeiras foi atrás de um jogador europeu, enfim. É cheio desses portaizinhos aí que ficam especulando situações, né? E é lógico também que tem jogada de empresário nos bastidores para valorizar o atleta, quem sabe. Janela de transferências está chegando, né, do meio de ano, então é normal que comecem a aparecer essas especulações. Isso faz todo sentido, tá? Porque o Giai, ele
do nada ele teve uma ascensão muito grande no Palmeiras. Hoje é indiscutível que ele é o titular ali da posição. Tem feito muito boas partidas pelo Verdão. Ele é muito bom lateral defensivo. Quando ele vai muito pro ataque, ele não brilha tanto, né? As tomadas de decisão dele em passes, quando ele passa do meio de campo, não são tão boas. Porém, o bicho é raçudo, meu amigo. Na lateral direita, e todos os jogadores que caem por aquele lado que ele pega para marcar, dificilmente consegue produzir alguma coisa para a equipe adversária, porque esse cara virou um monstro na lateral direita do Palmeiras. Obviamente vai estar chamando a atenção de muita gente. Eu não vou ficar surpreso se chegar qualquer tipo de proposta para o Giai nessa próxima janela de transferências. Se ele fizer um baita do Mundial de Clubes, sei lá, vamos supor aí que o Palmeiras passa para as oitavas de final vencendo os 3 jogos que ele tem: Al Ahly, Porto e Inter Miami. Vamos supor que o Palmeiras venceu todos, passou como o primeiro do grupo. Você pode ter certeza que o mundo vai estar de olho nessa camisa alviverde tão linda e nos jogadores que a compõem, viu? Porque o Giai também é um desses jogadores. E o Verdão vai ser aí destaque para o mundo todo, acredito eu, se isso acontecer. Já falei demais, quero saber a opinião de vocês, se vocês venderiam o Giai, se, segundo o que eu falei para vocês, Dona Leila já garantiu que só começa a conversar pelo Giai a partir de 20 milhões de euros, menos que isso o Palmeiras não vai nem conversar com quem tiver proposta. Quero saber se você concorda com isso. Posta aí nos comentários. E dessa forma eu vou terminando por aqui essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão, edição de sexta-feira, de felicidade para o torcedor palmeirense. Mais uma vitória. Eu sou obrigado a ficar vendo o Chico Garcia falando que o São Paulo e o Atlético Nacional são os times que estão melhores na Libertadores, que mostram um futebol interessante. Você não colocar o Palmeiras nessa equação, ô Chico Garcia, rapaz, é de uma insanidade total, tá? Palmeiras mostra nos números que tem sido o melhor time até aqui da Libertadores da América. Você tá contente? Você tá feliz? Então, coloca o seu like nesse vídeo para eu saber como você está em relação ao Palmeiras. Verifica a sua inscrição e não esquece a função hypar Palestino. Eu te peço, por gentileza, hype esse vídeo para que ele chegue para mais palestrinos aqui na plataforma do YouTube. Fechado? Conto demais com vocês. Obrigado pela audiência. Que o Papai do Céu dê uma excelente sexta-feira abençoada para todos vocês. Eu volto no próximo vídeo e avante palestra!